Se eu pudesse falar uma coisa para você que está começando a assistir esse episódio, eu diria que é um desafio para todos nós estar aqui, fazer o que a gente está fazendo, se colocar num lugar de influência, num lugar de exposição, para não só mostrar o que a gente faz como trabalho, mas para mostrar quem a gente é e as dificuldades que a gente passa. Talvez você está aí no podcast, você não tem noção das conversas que acontecem antes de começar, mas são pontos importantes para encorajar a gente a falar com você. Então, seja bem-vindo ao podcast dos autênticos, e esse começo é um dos começos que eu poderia dizer autênticos que eu podia fazer para você. Hoje eu estou recebendo uma pessoa incrível aqui, a Edneia Camargo. Eu estou feliz que você está aqui comigo. Eu fiquei emocionado. Eu estou feliz que você está aqui comigo porque eu sei o quanto a gente está construindo nos últimos meses, vamos dizer assim. E o que a gente conversou antes de começar isso mostra que, mesmo que você fale assim, tá, entendi, vamos lá, é mais um passo de, vamos lá, vamos pra cima. Então seja muito bem-vinda, se apresente para as pessoas conhecerem, toca assim, ó, aê! Se apresente para as pessoas, para que elas conheçam um pouco mais de você e a gente começa o nosso papo, tá bom? Muito bom. Caio, é um prazer imenso estar aqui. Obrigada aí pelo convite, né? Às vezes você olhar, parece que é muito mais fácil do que realmente estar no lugar, né? E, como você falou, sou Edneia Camargo, sou consultora empresarial, sou mãe da Luísa, sou esposa do Alex, né? Sou empreendedora aí desde 2019. Ah, desde 2019? Desde 2019. Mas você atua no financeiro por quanto tempo? Desde 2019. Ah, que louco. Quando eu tomei uma decisão, que foi a mesma, né, decisão que eu tomei quando a gente se conheceu. E foi horas antes, né? Eu não falei, né? Dessa vez eu não falei isso, é verdade. Não. Mas horas antes do evento que você ia promover, da palestra, eu tomei a decisão, né, de vir conhecer, de dar um passo, né, assim, rumo à nova Neia, né, que surgiu, assim, posso dizer, de agosto de 2023 para cá. E desde quando eu comecei a empreender, eu sempre vi um crescimento, uma evolução. Então, eu fico muito feliz, né, de poder compartilhar isso. Sabe o que é louco, né? Você falando, já foi pro Neia, tá? Vocês têm que saber que já foi pro Neia. Já Edneia Camargo é pra quando você for contratar. Quando você for conversar com ela, é Neia, tá bom? Ô, Neia, sabe o que é legal, você falando? Que eu perguntei pra você, então você atua no financeiro por quanto tempo? Desde 2019. Porque a experiência que você passa, assim, no sentido... Eu lembro da palestra, pra quem... Vamos situar as pessoas. Eu fiz uma palestra que foi dado o início do Menos Cópia Mais Essência, que hoje é o nosso curso online. E o Menos Cópia Mais Essência iniciou com uma palestra, que era uma palestra sobre os pontos para você estruturar, para você parar de copiar e ser mais você. E a Neia me mandou mensagem horas antes, acho que 2 horas antes do evento, perguntando se ainda dava para ir. Eu falei que dava. Ela veio, e no evento, a Neia... Eu usei a Neia como exemplo, porque ela estava bem na frente, e eu falei, quem eu posso chamar para ser um exemplo? Ela levantou a mão e a gente começou a mergulhar na história dela no dia da palestra. E desde então a gente começou a conversar e tem se encontrado aqui em São Caetano em alguns eventos, conversado de forma online, tem sido muito legal. E só que a forma que aquele dia que você estava no desafio de falar de você, ninguém se conhecia, nem a gente, você passou uma segurança e uma estrutura de base para quem gostaria de se livrar da escassez muito forte. Mesmo antes da gente mergulhar na sua história. Sim. Porque você não estava falando sobre a pessoa se livrar da escassez, mas você estava falando sobre novas possibilidades, né? Porque foi isso, né? Quando você chega na palestra, a ideia do trabalho era falar sobre novas possibilidades. Era isso, né? Isso. Mas também, quando eu tomei a decisão de vir para a palestra, foi de experimentar algo novo. Uhum. Né? Então, para mim, a palavra decisão, ela sempre guiou, né, os meus negócios, a minha vida, assim. Principalmente quando começa a empreender, né? Então, a gente toma decisão o tempo todo. Então, tomei a decisão de vir, e aí eu vim muito aberta a conhecer, a me expor de verdade, né? Então, quando você falou, quem pode e tal, eu falei, eu aqui. Foi muito rápido. O que vai ser, não sei, mas aqui. E aí foi interessante porque assim, eu me deixei realmente contando um pouco da minha história, sobre como foi a minha criação, onde eu morei, quem, né, que estava ali no meu convívio familiar, e a gente entrou no dinheiro, sobre verdade. A questão do quanto o dinheiro ele estava presente, né? Ele passava ali pela minha família, mas
eu não conseguia ver de fato, né, o dinheiro. Então a gente passava por aqueles momentos de dificuldade. Tinha escassez mesmo tendo dinheiro rodando. Mesmo tendo dinheiro rodando, né? E aí, isso daí foi um despertar para mim, de verdade, assim. Então, realmente falar sobre o dinheiro, eu não me enxergava daquela forma. Sobre o quanto, né, a minha história com o que eu faço hoje tinha muita ligação. É porque, na verdade, eu acho que todo mundo tem um péssimo... Não sei se todo mundo, vamos lá. Na verdade, eu acredito que a grande maioria das pessoas, acho que melhora um pouco isso, procuram uma ajuda financeira quando está com muito problema. Porque assim, aí quando vê que a escassez é contínua, quando ela vê que vai viver a escassez, então quando você automaticamente consegue sair desse ambiente que você tinha, que a escassez era uma incógnita, né? Porque não tinha por que ter, mas existia. E você se livra disso e cria uma estrutura financeira sólida, você criou um método que muita gente quer. E tá na sua história, você criou esse método. Sim. E também tem aquele lance, né? A gente às vezes não assume que a gente fez algo muito nobre. Porque a gente acha que se a gente assumir, parece que a gente é muito. Ai, nossa, tô me achando, né? Mas você criou um método que, cara, olha, é muito louco. Eu gravei também com a Kátia, que é uma psicóloga. E o papo que a gente teve aqui foi isso. O quanto se livrar de algo que estava intrínseco, estava na família, estava ali que você trazia com você, gera pra gente um desafio de a gente acaba saindo de um ciclo que, bom, se você tivesse escassez, era mais um do bando, mas você não tem, você não é mais um do bando, você é alguém que destoou. E aí, destoar desse grupo gera pra gente um ambiente de insegurança. E aí, todo esse processo a Edneia fez, e aí ela criou um método. E aí, quando a gente percebe isso na sua história, cai essa ficha em você. Eu lembro que na palestra a gente começou a mostrar para outras pessoas, tipo, vocês que gostariam de fazer isso? Foi uma loucura, né? Vocês gostariam de fazer isso? Eu lembro que eu usei a Andréia como exemplo. Eu falava, e André, você quer sair da escassez para você poder comprar mesmo as suas roupas na próxima temporada sem ter um problema de se ter equilíbrio financeiramente? Claro! E aí a gente começou a ver que as pessoas queriam o que você fazia e o método que você tinha criado tinha muito valor. Então, acho que esse poder de decisão de se abrir foi um, o poder de decisão de você decidir fazer foi outro. Mas eu acho que o grande lance foi o reconhecer. Porque aquele dia, você começa a reconhecer algo, e é legal que você falando, eu percebo que você apoiou nisso, né? Você decidiu fazer o que você tem como habilidade. Sim. Foi um despertar, né? Foi um guia que eu recebi naquele dia e ainda estou em desenvolvimento, em evolução, né? Aprendo todos os dias em como resgatar essa essência, o quanto eu faço hoje está relacionado com a minha história. Você decide isso todo dia, é isso? Todos os dias. Todos os dias. Tem gente que pode achar que, tipo assim, não, eu achei, tá pronto, tudo vai se deslanchar. Você pode achar que vir na palestra, ouvir aquilo, né? Pronto, você aí uma pessoa transformada, né? Vai mudar. Aquilo ali foi um pontapé para mim. Muito importante. Assim, é muito louco falar disso, porque o podcast não assim, pra vocês entenderem, a gente não tá aqui para falar propriamente da palestra, mas o que a Edneia faz hoje vem daquele dia, é um marco importante, é muito louco, mas é muito importante você falar disso, Edneia, que é uma dose diária, né? Sim, um pouco assim, um pouco antes, né, de eu entrar na área, na gestão financeira focada em empresas, comecei a trabalhar aos meus 14 anos de idade, já na área contábil, numa contabilidade de um amigo da família. Então, ali tudo a gente já lidava com... eu lidava com, querendo ou não, né, como que as pessoas já lidavam com o dinheiro, organizavam o dinheiro e controlavam esse dinheiro dentro das empresas, né, deles. E aí fui crescendo, né, dentro da área, depois eu me especializei, aí me tornei, né, me formei em ciências contábeis, fui contadora ali por mais de 14, 15 anos, trabalhei na área. Aí foi quando, em 2019, eu decidi focar realmente na gestão financeira das empresas, porque eu decidi realmente ajudar quem estava do outro lado. Então, além de ver escassez na sua família, você viu empresas passando por escassez de uma forma que você via o porquê ela estava passando aquilo, ou nada a ver? Exatamente. Então, assim, o porquê ela estava passando aquilo, por que a empresa muitas vezes estava, né, numa situação, vinha muitas vezes dessa escassez ou de uma percepção, né, no qual o dono ou a dona de empresa não tinha
relacionado a, muitas vezes, até mesmo a própria história, né? Como que essa pessoa lidava com o dinheiro. E uma coisa que eu até falei, né, com você um pouco antes, assim, o que me fez entender é aquilo, respeitar as pessoas, os meus clientes, da forma como eles lidavam com o dinheiro antes. Porque a forma como eu lidei com o dinheiro, né, a minha infância, foi totalmente diferente da sua, diferente das outras pessoas, de quem está nos assistindo. E quando a gente chega com fórmulas e fala, ó, vem por aqui, porque é isso, 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 eu deixo de respeitar a sua história com o dinheiro. Nossa, entendi. E aí eu acabo te colocando dentro de uma caixinha. Eu não respeito quem você é, eu coloco, e nem sei a dificuldade que você vai passar. Eu só falo pra você, tem que fazer assim. Tem que fazer E na assim. verdade a pessoa pode não entender porque na história dela foi difícil fazer como ela faz. Exatamente. É isso? Nossa. E aí, quando eu decidi entrar na gestão financeira, eu fiquei muito tempo, assim, batendo realmente a cabeça, porque isso era o que eu acreditava, porque, lembra, estava relacionado com a minha história, mas o mercado, ele não me dava esse espaço, eu não conseguia enxergar no mercado esse espaço de não realmente colocar essa história, né, de, olha, eu te entendo, eu sei que eu te respeito, né, respeito a história, o momento que você teve com o dinheiro, para colocar ele de uma maneira que Seja eficiente para ele. que fosse realmente eficiente, que trouxesse resultado. E aí uma coisa que eu sempre falo é lidar com o dinheiro, cuidar do dinheiro, dentro da minha metodologia, eu sempre busco uma palavra que me guia, é descomplicar. Porque se for para complicar, né, então realmente não faz parte assim do meu trabalho. E infelizmente, agora eu vou falar de uma pessoa que eu me considero um público-alvo seu. Porque recentemente eu implantei, eu já tinha tentado fazer isso uma vez na empresa. Recentemente, agora, uma pessoa que eu convivo, que eu sou padrinho de casamento dela, ela era de uma área financeira de uma empresa e ela veio falar comigo, olha, eu saí e se souber de alguém me fala. Eu falei, ai meu Deus, mergulha aqui. E aí, é a segunda vez que tem uma pessoa cuidando da minha área financeira. Quando você fala que você quer descomplicar, eu acho muito importante para quem está ouvindo a gente, porque a grande maioria das pessoas deixam de procurar uma pessoa, eu vou falar o que eu penso, tá? Deixa de procurar, fala assim, nossa, eu vou lá falar assim com a Edneia, vou lá, mas, nossa, eu tenho que ir, mas eu tenho que ir preparado, porque eu vou ter que mudar tudo. Eu vou ter que fazer não sei o que lá. Eu vou ter que... Então, a pessoa, eu vou falar por mim, tá? Não, eu tenho que achar, porque antes da gente fechar, contratar a Bruna, que tá com a gente aqui, eu ficava assim, a Dai falava assim, ó, meu, a gente precisa... Isso é a Dai, que faz toda a parte de conteúdo aqui, direção de conteúdo. Cara, a gente precisa de alguém para que a gente foque aqui nesses conteúdos e alguém controle essas demandas, porque eu falei, sim, a gente precisa. Mas eu ficava, não, mas quando eu for chamar, eu vou ter que parar tudo, falar com essas pessoas. E aí eu colocava esse lance do complicado ser um problema para mim fazer o que eu precisava fazer na parte financeira. Então, o que você está falando, eu acredito que é importante para quem está ouvindo a gente entender que com a Edneia, além de ter esse manifesto que a escassez ela pode ser ter um fim, né? Sim. Você traz uma visão de respeito, empatia, conexão e construção financeira. Então não é uma consultoria, é uma construção financeira. Aí, falei. É bem interessante. Você me fez lembrar que assim muitas, né, das reuniões iniciais com os nossos clientes, eu já falo com ele, né? Você já percebe que ele já vem um pouco armado. Né? Então o peito já tá lá em cima, já tá alto. E aí é interessante que o final da conversa a gente já ficou ali, né? Já tá Mais brando já, e aí eu já, né, ouço muitas vezes assim, nossa, realmente é totalmente diferente do que eu esperava. Porque uma coisa que eu não gosto é aquilo de você apontar o dedo, né, para aquilo de errado que as pessoas estão fazendo. Mas assim, mostrar que há um outro caminho, e que a pessoa pode, né, tomar uma decisão diferente, que ela pode ter um controle diferente, um controle mais leve, mais simples, né? Muitas vezes a gente acha que é tudo muito complexo, né? Quando a gente não gosta de algo, com certeza, isso nem todo mundo gosta de finanças e tá tudo bem. Tudo certo. Mas para quem gosta, eu acho que é super importante a gente também passar esse tipo de informação, no sentido de
dessa leveza, mas com responsabilidade. Isso que você está falando entra num outro ponto. Eu não acompanho muitas pessoas que fazem gestão financeira, no Instagram, por exemplo. Então, eu não sei dizer o perfil de um conteúdo específico. Eu estou falando da minha visão e vou fazer vou falar da minha experiência e vou fazer um parâmetro com o mercado de vocês. Talvez uma pessoa que faz gestão financeira, ela nunca se preocupa em gerar um conteúdo falando: oi, você acha que é complicado fazer gestão financeira? Realmente é, mas eu entendo que o valor do descomplicar. Então, se o seu problema primeiro é achar que vai ter muito trabalho para começar a descomplicar, eu sou o primeiro passo para você descomplicar. E isso já é um baita conteúdo para quem... Você não falou sobre a sua empresa, você não falou como você faz, você não falou nada. São 30 segundos que você falou sobre quem você é e o que você pode oferecer. O que você traz para a pessoa. Dentro da palestra O Valor Autêntico, que a gente começou a fazer no mês passado, a gente começou nesse mês, né, no mês de janeiro, eu tenho um slide que eu falo: o seu cliente, ele não só sente dor, ele também sente vontade. Sim. Porque a gente fica nesse lance de, é a dor do meu cliente, é a dor do meu cliente. Poxa, eu tenho a dor do complicado, mas eu também tenho a vontade de descomplicar. Sabe, porque a gente sempre bate... Eu sei que a gente aprendeu pela dor, aí veio a pandemia e falou: fala da dor que você vende. Porque na pandemia era isso: fala da dor que você vende, fala da dor que você vende. Só que, cara, eu comecei a pensar esses dias e comecei a perceber que pessoas que se destacam, além de falar da dor, elas geram desejo. Então, além de sanar, de ser alguém que contribui para melhorar um problema, ela também é alguém que impulsiona uma vontade. Sim. Entende? E isso que você está falando, eu acho que vai muito disso, porque, cara, eu falo isso para as pessoas, assim, sabe? A gente fala o óbvio para as pessoas, né? Porque às vezes a gente não fala e as pessoas... É o que elas querem ouvir, né? Elas querem ouvir sobre, cara, a Edneia vai te complicar. E realmente vai ser difícil para minha primeira reunião. Porque para a maioria dos clientes dela é. Mas eu vou lá, porque ela falou que ela consegue fazer isso ser diferente. Mas sabe que quando eu, né, atendo um cliente que tem às vezes uma situação muito específica e às vezes muito difícil mesmo, que chega ao ponto de querer até desistir também do negócio, né? Uma coisa eu sempre falo, né? Não desista. Por mais que você não goste do assunto, porque quando a gente abre uma empresa, empreender, muitas vezes é o sonho de uma pessoa ou a necessidade, né? Por empreender. Ou uma opção, uma necessidade. Mas quando você abre uma empresa, você imagina que você vai realizar somente aquele tipo de atividade. Nossa. E aí eu vou entrar num ponto que é sobre a gestão. Já ganhou um corte, hein? Continua, vai lá. Que é sobre a gestão, que é o seguinte. Então, quando você... A gente estava falando um pouco antes, né? Sobre a arte da fotografia, né? Aquilo que você ama fazer e que para você faz tirando de letra e achou, olha, vou continuar fazendo a minha arte. Mas a partir do momento que quando você entende que para você crescer a sua empresa precisa ter gestão, você cria, gera aquela... você se torna, de fato, um empresário, uma empresária e entende que o seu negócio é uma empresa. E tem vários pontos. E é aquilo que a sua empresa, uma empresa próspera, uma empresa lucrativa, é o que vai realizar os seus sonhos. Então, é um conjunto de tudo. Então, muitas vezes a gente pensa que não gostar da área financeira, você precisa fazer. Mas é o que você tomou a decisão e contratou uma pessoa para cuidar da gestão financeira, porque você, já com uma mentalidade de empresário, você viu que é necessário para que você possa continuar fazendo a arte, para que você possa fazer aquilo que você gosta dentro da sua empresa. Porque, para mim, eu posso dizer com propriedade isso. Para o artista... Parece que ele se torna alguém um pouco egoísta. Porque o grande lance do artista é ser recompensado pela arte dele. E quando ele começa a ganhar bem pela arte, ele fala: pronto, cheguei no ápice. Só que ele não consegue manter, porque a arte dele perde potência, porque ele não consegue manter o mesmo nível de entrega, porque a demanda aumentou. Sim. E aí a demanda aumenta, você começa a perceber... Assim, eu passei por isso há 9 anos atrás. E foi muito louco, porque a fotografia, ela tinha potência, ela tinha alcance, mas ela não tinha... Eu comecei a perder consistência, isso era um problema gravíssimo. Consertei. Então, a equipe, já comecei a pensar em equipe, então eu tinha times comigo. Mas quando eu venho para
pra parte de marketing, agora eu pulei 10 anos, passei o vídeo, sabe? Porque assim, o vídeo também foi um aprendizado, porque no vídeo, pra mim construir um vídeo com uma grande produção, eu cheguei a ter 67 pessoas num set, que estavam dentro da minha equipe. Então, assim, um set enorme, com vários detalhes, desde a limpeza, desde da preparação, eu falo da limpeza do espaço que a gente ia usar, além da pessoa que fazia a limpeza no dia, a alimentação, a filmagem, a câmera, a direção, a manutenção, tudo. Eu percebi que gestão envolvia ter mão de obra. Expansão envolvia ter mão de obra. Quando eu venho para a agência, que hoje eu tenho uma equipe menor, uma equipe muito potente, uma equipe muito que corresponde muito ao trabalho que a gente oferece, mas eu consigo perceber o valor de cada peça, de cada passo, para mim conseguir ser consistente na entrega. Sim. Então, o que eu senti na fotografia há 11 anos atrás, 10 anos atrás, hoje já é um aprendizado e eu consigo te entender. Mas eu acredito que seja uma dificuldade do fotógrafo. Porque o fotógrafo, o artista, eu falo fotógrafo que da onde eu vim. O fotógrafo, um diretor de vídeo, alguém que trabalha ligado muito à arte, ele sabe a demanda, ele atende a demanda, só que ele não se preocupa tanto em preparar para o próximo passo. Como agência hoje, a gente dá suporte para as pessoas. Então, hoje você fecha um contrato comigo de 6 meses, eu tenho 6 meses para te oferecer um serviço e manter esse serviço na mesma performance. Então, é uma dinâmica que quando você fala o que você está falando, para mim, hoje eu entendo o quanto isso é importante, o quanto isso é valor, sabe assim? Uhum. É você realmente conseguir ser consistente e ter um alcance maior, mas ter o mesmo nível de entrega porque você se preparou. E começa... E assim, a área que você faz, Ginéia, para mim falam que o coração é importante, mas eu vi uma vez falar assim, o rim é tão importante quanto o coração, sabe assim? Se a arte está no coração do artista, ele precisa de um rim muito bom que é o financeiro, sabe? Exatamente. Mas você pode pensar que, para mim, né, logo quando eu comecei a empreender, eu tivesse essa mesma mentalidade. Olha que interessante. Aí eu vou abrir, né, um pouco assim sobre mim, na questão de entender. Porque quando eu comecei a empreender, eu achava que só que eu ia dar conta. Que eu ia fazer tudo. Né, sozinha. Eu vim da área contábil, vim de um escritório que eu trabalhei há 6 anos, eu era coordenadora naquele escritório, tinha ali 5 pessoas que eu coordenava, mas eu estava frustrada de liderar pessoas. E aí, eu falei, então, eu vou abrir o meu negócio, eu não quero trabalhar com ninguém, não quero ter ninguém, né, eu vou conseguir sozinha. E acredito que esse eu vou conseguir sozinha foi o que me impediu de crescer até muito, ou até mais rápido, ou em menos tempo, do que a mentalidade que eu tenho hoje. Uau. Então, assim, muitas vezes, né, para quem se preocupa em lidar com pessoas, a gente só vai crescer realmente, ir para um outro nível, mudar o patamar de faturamento, de lucratividade, que são assuntos totalmente diferentes, de realizações pessoais, quando a gente tiver pessoas muito boas ao nosso redor. Meu Deus, é verdade. E isso faz toda a diferença. Então, cada um dentro da sua área. Então, quando eu fui contratar uma analista financeira, eu queria a melhor analista financeira. Eu não queria uma que eu soubesse até mais do que ela. E é totalmente diferente, mas que tivesse uma mentalidade diferente de buscar, de aprender, de muitas vezes até saber mais do que eu mesmo dentro da área, né? Ou, né? Situações de vida, algumas coisas assim. Eu acho que o que você está falando é pessoas que estão no mesmo ciclo. No sentido, tipo assim, cara, o que essa pessoa quer? O que eu quero, contribuir com ela, contribuir. O que ela quer, contribuir comigo. Fazer essa avaliação. Porque isso que você está falando para mim faz todo sentido. Porque eu já tive muita gente incrível comigo. Incrível, incrível, incrível. Eu tenho total, assim... Eu não tive, eu posso dizer que eu não tive nenhuma pessoa na equipe, da minha história toda, ruim. Não tive. Teve gente que não conhecia o trabalho. Mas eu sabia que ela tinha um talento enorme para fazer, essa pessoa. E aí aprendeu e voou. Mas algumas pessoas o ciclo era diferente. O ciclo não era o mesmo que o meu. Eu necessitava de uma pessoa que estivesse pensando um pouco diferente. Ou num momento de vida diferente. Porque isso muda. Isso interfere. Porque às vezes você quer levar a pessoa para um lugar, ou você está indo para um lugar que a pessoa não tem que ir. Sim. E aí você fica naquela situação, parece que a pessoa não é eficiente. Cara, tem coisas que eu não sou bom em tudo.
no que eu não sou bom, existe uma pessoa que é. Mas se eu não for alguém que também esteja completando o ciclo dela, por mais que eu seja bom no que ela não é, eu vou atrapalhar, porque eu tô indo para um outro caminho. Exato. Então, isso que você tá falando, assim, eu tô trazendo. Acho que esse podcast foi mais para mim do que para as pessoas que estão assistindo. Mas isso que você tá falando é muito louco, porque em 2024, eu acredito que a gente tem que reconhecer o que a gente já fez. E tudo que você tá falando me traz uma sensação de: caramba, cara, é isso aí. Essa etapa você já passou. Olha, o que ela tá falando é muito verdade. Mas, Caio, essa etapa você já passou. E vale, quem tá assistindo a gente, perceber uma coisa muito importante. É bom o desafio, mas é bom o reconhecimento. A gente a gente tem que parar com essa mania de, na hora que vão reconhecer, ou que a gente mesmo vai reconhecer algo nosso, falar assim: não, eu fiz, mas não é tão bom assim. Não, é bom sim, porque é difícil pra caramba, e estamos lutando para isso. Então, assim, eu vou fazer uma coisa aqui que eu acho que todo mundo que está assistindo, e eu e você, vai fazer assim: ué, eu queria te agradecer. Eu queria te agradecer e encerrar esse podcast, porque eu quero fazer um convite para quem está assistindo a gente. Se você quer saber mais de como descomplicar essa vida financeira de forma leve, o Instagram da Diné está aqui. Procure. E se você, por exemplo, falar: não, meu problema não é descomplicar, eu quero alguém que já tenha uma fórmula pronta. Ok, talvez não seja a Diné que você vai chamar agora. Mas se você quer descomplicar, chame a Edneia. Eu quero te agradecer por ter topado essa maluquice, essa loucura. Isso é um desafio. E eu quero te parabenizar por vencer esse desafio. Eu sou melhor como consultora. Não, você agregou muito. Talvez quando você vai assistir, a primeira vez que você for assistir esse podcast, você vai assistir apreensiva. Você vai assim: meu Deus do céu, vai lançar agora. Ah, saiu, vou assistir. Quando terminar, eu espero que você me mande um áudio. Pô, velho, até que ficou bom, né? Ficou muito bom. Tenho certeza que levou conteúdo relevante para as pessoas. Eu quero te agradecer. Vou tocar assim de novo. Obrigado por tudo. Eu quero que você se despeça das pessoas, deixe seus contatos, mas já quero dizer assim: muito obrigado. Esse desafio que você venceu já ajudou o Caio aqui hoje a reconhecer o caminho que eu estou trilhando e o valor que está sendo, o quanto de valor tem nele e o quanto de desafios eu já passei, mas vão vir mais, né, que eu sei. Sim, com certeza. Caio, obrigada mais uma vez, é um prazer estar aqui, né, poder falar um pouquinho mais. Quero agradecer e também acho que deixar uma mensagem no sentido de não desistir, né? Eu sei que muitas vezes pode passar, né, pela cabeça de alguns, da minha já passou, mas o que fez eu permanecer foi realmente não ter um plano B e entender que uma hora a conta fecha, né? Uma hora a gente realmente sente prazer e realização naquilo que a gente está fazendo, mas é isso, ter as pessoas certas ali para nos dar esse suporte. Isso é muito Você que está assistindo, bom, esse aqui é um dos milhares que eu acredito de episódios que a gente vai fazer, porque isso que a gente vive com essas pessoas, com esses autênticos, é isso, é a pessoa falar: cara, é isso que eu tenho para oferecer e eu vou para cima para oferecer isso. E pra gente parece um baita desafio pegar o que a gente tem e falar: vou para cima. E para você falar: nossa, é tudo que eu precisava. Mas eu quero encorajar você a fazer isso, quero que você impulsione a Edneia, me impulsione, vai lá, pô, compartilha, curte, fala, sabe, participa. A gente não quer pessoas que assistam, a gente quer pessoas que construam junto com a gente. Tamo junto e vamos pra cima, porque 2024 é o ano dos autênticos. Vai ser esse ano, é nosso, acabou. Amém, valeu.